Todo cristão deseja ver Deus se erguendo de maneira poderosa para lutar contra os seus adversários. Qual cristão não sonha em ver o braço poderoso de Deus se levantando para cuidar de você, para proteger você, para te dar a vitória? Bom, para poder fortalecer a sua fé e inspirar você no dia de hoje, eu quero te contar uma das histórias mais extraordinárias do texto bíblico, onde Deus se levanta para dar uma vitória incrível para o seu povo. Se você quer conhecer essa história, eu quero convidar você a ficar até o final desse vídeo. Bora pro vídeo. A história acontece em Jerusalém com o rei Josafá. O rei Josafá era um bom rei, um rei temente ao Senhor. Só que um dia ele recebe a pior notícia que um rei poderia receber. Ele recebe a notícia de que 3 povos se uniram para guerrear contra ele. Ele sabia que aqueles 3 povos unidos era muito, mas muito mais poderoso do que ele, o seu povo e o seu exército. E o texto bíblico diz que o rei fica desesperado. Ele fica morrendo de medo. Eu queria ler esse texto com vocês. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do 1º verso. O texto bíblico diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Você entendeu a história aqui? Josafá um dia recebe a pior notícia que ele podia receber. 3 povos se uniram, estão vindo para derrotá-lo, e o texto bíblico diz que ele sente medo. Ele fica desesperado. Quando ele recebe a notícia, ninguém precisou explicar para ele. Bom, ele entendeu. Ele falou assim: bom, eu vou ser derrotado. É impossível vencer esses 3 povos juntos, unidos. É impossível. E a Bíblia diz que ele, com medo, entende que a única coisa que ele poderia fazer era buscar pelo socorro, pelo auxílio de Deus. E é isso que Josafá faz. O texto bíblico diz que ele vai até Jerusalém e ele convoca Jerusalém e todo Judá a se consagrar ao Senhor. A Bíblia diz que as crianças jejuaram, os jovens, os adultos, os idosos, todos buscaram ao Senhor, porque todos entenderam que eles não tinham capacidade de vencer aqueles 3 povos juntos, unidos, que havia se transformado num grande exército. Eu não sei se você já passou por dias assim difíceis, quando você se depara com um problema que é impossível de ser vencido pelas suas mãos. E às vezes, a gente luta, a gente dá cabeçada na parede, tentando resolver o problema sozinho, tentando obter vitória sozinho. Bom, essa história nos mostra que em momentos assim, a melhor coisa a se fazer é literalmente buscar o auxílio daquele que não perde nenhuma batalha, daquele que se importa com seus filhos. E eu queria ler com você agora o restante dessa história, porque é uma das histórias mais lindas do texto bíblico. A gente conhece, muitas outras histórias, a abertura do Mar Vermelho, a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, mas é esse livramento que Deus deu ao rei Josafá e ao povo de Israel. Para mim, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. O texto bíblico diz assim, a partir do verso 15, porque o povo de Deus, antes da gente ler, o povo de Deus, eles se reuniram e eles começaram a clamar, eles começaram a pedir socorro para Deus, e Deus usa um profeta para dar ao povo de Deus uma resposta, e a resposta é a resposta de Deus para o seu povo. Olha só, verso 15 e depois o verso 17, o texto diz assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 17: Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor
é convosco. Olha que resposta extraordinária de Deus. O povo está ali morrendo de medo, seriam destruídos, as crianças morreriam, as mulheres morreriam se Deus não intervisse. Aí de repente Deus se levanta, Deus se ergue e diz assim: filhos, não tenham medo, a guerra não é de vocês, a guerra é minha, e se a guerra é minha, quem vai lutar contra o inimigo sou eu, o Senhor Deus. Mas eu quero que vocês fiquem em posição, eu quero que amanhã de manhã vocês se dirijam até o campo de batalha, porque eu quero que vocês contemplem no campo de batalha a vitória que eu vou dar a vocês. Sabe o que é mais extraordinário para mim? É que Josafá e o povo acreditou, eles acreditaram em Deus, eles exerceram fé, e quando Deus disse assim para eles: fiquem tranquilos, a guerra não é de vocês, eles literalmente descansaram, eles acreditaram no que Deus tinha falado. E se Deus disse: a guerra não é de vocês, eles falaram: tá bom. Deus disse que a gente tem que ir para o campo de batalha, nós iremos para o campo de batalha, mas nós vamos levar músicos, cantores, porque nós não vamos para guerrear, nós vamos para exaltar, nós vamos para adorar o Deus que nos dará a vitória, porque Ele nos fez uma promessa. O texto vai dizer assim, lá no verso 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse-lhe: ouve-lhes, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você entendeu as palavras do rei aqui? O rei se levanta pela manhã, ele reúne o povo, ele reúne o exército, ele diz assim: vós, moradores de Jerusalém, vós, moradores de todo Judá, crede no Senhor Deus, crede nos seus profetas, porque vocês estarão seguros e vocês prosperarão. Você está vendo? É uma história de fé. O rei creu, ele foi o primeiro a acreditar e ele disse: povo, creiam, nós iremos agora para o campo de batalha, mas Deus nos dará a vitória. Ele convoca os músicos eles vão marchando na frente do exército, e o povo de Israel não vai para a guerra, eles vão para louvar o nome do Senhor Jesus. E o texto bíblico continua dizendo assim, verso 22: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Verso 24: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Essa história é extraordinária para mim, ela é extraordinária para mim. O povo de Deus recebe uma notícia horrível, eles buscam ao Senhor Deus, Deus se revela para eles e diz: vocês são o meu povo, então quem guerreia contra vocês, guerreia contra mim. A luta não é de vocês, a luta é minha, mas eu preciso que vocês se dirijam ao campo de batalha. Eu preciso que vocês se coloquem em posição para que vocês possam contemplar o livramento que eu vou dar a vocês. E o povo vai, o povo obedece, o rei acredita em Deus, e quando eles chegam no campo de batalha, quando eles erguem os olhos para ver o inimigo, que não existia inimigo mais, Deus tinha se erguido para destruir aquele que roubava a paz do seu povo, aquele que deixava o seu povo com medo, acuado. Deus se ergueu para dar a vitória ao rei e ao seu povo. Eu espero que essa história te traga esperança no dia de hoje. Eu espero que essa história fortaleça a sua fé, porque o Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje. As promessas de Deus continuam valendo para os seus filhos hoje. Lembra? A sua guerra não é sua, a sua guerra é de Deus. Deus se levanta para cuidar dos seus filhos. Você gostou dessa história? Coloca aqui embaixo. Qual é a parte que mais mexe com você nessa história? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Esse canal é um canal feito com muito carinho para que você se apaixone pelo texto bíblico, pelas histórias da Bíblia e principalmente pelo Deus que conduziu o seu povo ao longo de todas essas histórias. Eu vou deixar aqui sugestões de mais alguns vídeos e eu espero muito que você clique em um deles aqui e continue aprendendo com a gente sobre a Bíblia. Eu te encontro lá. Abraço!